A gente tem o nosso próprio peão na mesa do CNN Tonight, para você que viu a nossa introdução, falando sobre sonhos. E aí tá chegando perto do carnal ali. É atração, é magnetismo. Olha lá, porque é karma, é karma. Tem um filme, gente, A Origem, que é um filme que fala sobre sonhos. Carnal! Olha lá, gente, o Karnal estragou toda uma brincadeira. A gente falou de autoritarismo ontem, né? Porque nem o peão pode ter vontade nessa bancada. Gabriela chegou afiada hoje para nossa noite aqui para falar sobre sonhos, explicando um pouquinho o peão que você viu ali no final do nosso vídeo antes da nossa vinheta. O filme A Origem fala de sonhos e fala muito sobre o que é sonho e o que é realidade. E cada personagem tem um objeto no filme, inclusive um peão, não esse, né, o que você viu na imagem, que fica rodando. Se tá rodando, a pessoa tá no sonho, se cai, tá na realidade. Ou seja, agora a gente tá aqui, ó. Não estamos sonhando. Você sabe que eu estava lendo sobre sonhos e disse que uma vantagem que a gente tem em relação aos outros animais que também sonham, mas é essa nossa capacidade de distinguir o que é sonho e o que é realidade. E as pessoas têm falado muito sobre sonhos lúcidos, então que a gente pode melhorar essa nossa capacidade se a gente ficar o tempo todo se perguntando isso é real, não é real, fica chamando a nossa atenção para essa diferença entre sonho e realidade. Vamos conversar sobre isso, abrir o nosso coração para um assunto que está repercutindo, Karnal. Podemos falar repercutindo? O Karnal problematizou o meu repercutindo. Analisando, comentando, descrevendo, combatendo, estabelecendo comentários, tantas palavras. E também repercutindo. Pronto. Vamos falar bastante, então, sobre sonhos hoje, porque, olha só, existe uma hashtag sobre isso, a hashtag Pandemic Dreams. Em português, sonhos pandêmicos. Muita gente está dizendo que tem tido sonhos esquisitos durante a pandemia e a gente vai discutir justamente isso. Será que a realidade está se manifestando no nosso subconsciente? Quando eu tive coronavírus, eu confesso que eu tive sonhos muito esquisitos. Não faziam sentido nenhum, assim. Sonhos com pessoas que eu tinha saudade, família, com um apocalipse, uma coisa um pouco esquisita. Eu não lembro exatamente, mas aconteceu comigo. E a gente também perguntou lá no nosso perfil do Instagram, @CNN Brasil Tonight, para ver se as pessoas também estão com sonhos nesse sentido. E a gente vai mostrar ao longo do programa hoje. Gabi Karnal, vocês têm tido sonhos esquisitos? Eu não diria que eu tenha tido, eu diria que eu sempre tenho sonhos esquisitos. Eu sonho bastante, eu anoto os meus sonhos. Sério? Sim. Nossa, eu chego a várias conclusões, assim, a partir dos meus sonhos. Eu tenho vários insights. O sonho me ajuda muito nessa coisa da criatividade. E aí eu acho que faz sentido a gente pensar que é uma forma de lidar com o que está acontecendo na nossa vida, né? Quando a gente passa a ter uma abordagem mais científica do sonho, menos esotérica, a gente começa a falar do sonho justamente como uma possibilidade de a gente elaborar o que a gente vivenciou no dia. E você com coronavírus, então a novidade, no meio da pandemia, deve ter não sido mais, isso. Tá? Só deixando claro. Me recuperei, estou aqui, tá todo mundo ainda seguro. Bem. Karnal, conta pra gente, você também tem sonhos esquisitos normalmente? Percebeu uma diferença? Desde que eu li o livro de 1900 de Freud sobre a interpretação dos sonhos, eu tenho sempre olhado para os sonhos como uma voz que fala de desejos reprimidos, inclusive de censuras que levam a leituras simbólicas ou interrupções, mas eu sempre invejo as pessoas que têm aqueles sonhos com narrativa, com índice, com uma sequência, que os meus sonhos são flashes. Se eu fosse o terapeuta, por exemplo, da Mari, eu diria que achar que é esquisito apocalipse e família já revela que ela deseja que a família não seja apocalíptica. Então, eu pediria para você falar do seu conceito de apocalipse e de família, porque ela achou muito estranho falar de apocalipse e de família num mesmo sonho. Para muitas pessoas que nos escutam, seria o sonho mais normal de uma ceia de Natal, por exemplo, apocalipse e ceia de Natal. Você está vendo que agora o Karnal falando sobre o livro do Freud, a interpretação dos sonhos, eu mantive aqui a minha convicção sobre essa obra. A gente lê, a gente fica mais confuso do que estava antes. Não, e foi uma mudança ali, né? Porque até então os sonhos eram vistos só como símbolos, como nada como científico nesse momento. Então ele mudou bastante. O sonho era lido como profético. Então, em Gênesis 28, o belíssimo sonho de Jacó, o terceiro patriarca da escada, com anjos que subiam e desciam. Em Gênesis 41, nós temos, por exemplo, o sonho de José do Egito, que é muito importante. No Novo Testamento, Mateus fala de José sonhando várias vezes. Maria inocente, fuja porque Herodes vai matar, vá para o Egito, volte do Egito, vá para Nazaré. Nós temos sonhos como indicativos da mão de Deus. E sonhos proféticos. Freud introduziu algo um pouco menos religioso
e um pouco mais fácil de analisar. O que a Gabi faz é muito importante em processo quando a gente tem terapia, psicólogo, psiquiatra, é anotar os sonhos e depois debatê-los. Os sonhos são uma mensagem de mim para mim. Ficou estranha a construção, mas é isso. O que temos nesse livro de Gabriela Prioli? Nossa Não vou Senhora. mostrar, hein? Você pediu para eu mostrar a foto Não, mas pera, é bem da madrinha diferente. de rodeio? Agora, pelo menos um sonho você vai ter que contar pra gente. Lógico, não Sim. vou não. Fica não com tem essa Mas que você é uma imagem. recatada e do lar, como você está hoje. Recatada e do lar. Olha só. Um doce. Bom, gente, a gente conversou com o Sérgio Brasil Tufik. Ele é pesquisador do Instituto do Sono, justamente para falar sobre isso. A gente foi entender se exatamente o que está acontecendo nesse momento. Será que as pessoas realmente estão percebendo uma mudança nos sonhos? E aí o Instituto fez um estudo com 1.700 pessoas. E olha só o que eles descobriram. Os pesadelos, assim como os sonhos de forma geral, tendem a ter uma relação direta com o que a gente vivencia no nosso dia a dia. E, portanto, uma situação de estresse, como o isolamento social pela pandemia de coronavírus, tende a agravar bastante essa situação. Um estudo realizado por nós no Instituto do Sono, com cerca de 1.700 brasileiros, vem a comprovar esse fato. Comparando o período pré-pandemia com pandemia, nós percebemos que houve um aumento de 5,9 vezes nas pessoas que se queixam de pelo menos 3 noites com pesadelo na semana. Esse período tende a passar e o número de pesadelos tende a diminuir. Muita coisa para a gente analisar no programa hoje e várias pessoas que vão entrar na nossa conversa. Inclusive, existe também um projeto justamente sobre isso. O nome do projeto é Sonhos Confinados. É um grupo de psicanalistas, pesquisadores e escritores que se reuniu para tentar entender o que está acontecendo. A gente também foi atrás do coordenador desse grupo, que é o Gilson Iannini. Ele é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e a gente perguntou para ele sobre o projeto, sobre o que a equipe dos Sonhos Confinados descobriu até agora. Uma das coisas interessantes que a gente descobriu ao pesquisar os sonhos dos brasileiros durante a pandemia é a prevalência de algumas palavras, especialmente das palavras casa e mãe. Isso mostra, muito provavelmente, a ativação de conteúdos inconscientes relacionados ao amparo, à segurança, né? Casa e mãe acabam sendo esses paradigmas, né? De lugares, espaços, pessoas que, de alguma maneira, nos protegem, nos emprestam alguma sensação de segurança. Curioso isso, né? As palavras casa e mãe estão ali entre as principais que as pessoas relataram. Nesse projeto, justamente, eles pedem para as pessoas contarem os sonhos que elas tiveram, e aí eles fazem esse balanço. Curioso isso, né? Uma sensação de segurança, de saudade, de repente, que as pessoas se manifestam ali no sonho. Eu pensei na saudade, sabe? Não só na segurança. Lembrando da obra do Freud, ele fala das crianças que ainda não aprenderam a lidar com a morte, que às vezes desejam a morte de um parente, por exemplo, só pensando na morte como um ir embora e não voltar mais, porque a criança não entende muito o que é aquilo. E aí eu pensei, muitas vezes quando a gente conversa sobre a pandemia, sobre aquilo que a gente está sentindo falta, a gente fala que está sentindo falta de encontrar com os nossos pais. Então, pode ser também isso, não só a segurança, mas essa saudade, porque, enfim, por fazerem parte do grupo mais vulnerável, a gente está afastado, né? E quando a gente fala de pandemia, tem muita incerteza também, né, Karnal? Então, quando você fala de casa, de mãe, são coisas que trazem uma segurança, trazem certeza para as pessoas, de certa maneira. E num período de crise, não importa a idade que você tenha, você nunca pensa em meio a uma crise de epidemia, uma crise econômica e uma crise política, onde está meu vademecum? Não, você pensa onde está minha mãe, onde está minha referência, porque quando o mundo fica instável, eu acho que o meu inconsciente grita por estabilidade e por uma vontade. Ninguém sonha, por exemplo, com algo que não seja a busca e a volta às origens. Os sonhos sempre são muito interessantes. Havia pintores do surrealismo, por exemplo, como Salvador Dalí, que dormiam às vezes com uma bola na mão, para aquela soneca da tarde, quando ela caísse, eles despertavam para ter uma ideia naquele estado de semivigília, que não chegou ainda ao REM, não chegou ao estágio que os olhos estão demonstrando o sonho, mas caía a bola, acordava. Outros cientistas faziam isso, né? Para ter uma ideia de súbito, como se o inconsciente fosse um depósito de ideias, de inspirações e assim por diante. A gente teve a ideia, então, de pedir para as pessoas no nosso perfil no Instagram, @CNNBrasilTonight. Temos o nosso QR Code na tela. Toda vez que a gente fala, a gente mostra o nosso QR Code Ali. com o Leandro Carlos. Estou decorando. Não.
com muita elegância, é só apontar a câmera do teu celular que você vai direto para nossa página no Instagram. Então a gente pediu colaboração das pessoas. A gente perguntou: você tem tido algum sonho esquisito? Conta pra gente, a gente vai mostrar ao longo do programa algumas respostas que a gente recebeu. Vamos ver as primeiras? Todas relacionadas à pandemia. Olha lá, sonho com festas e que saio desesperada do lugar para não me infectar. Próxima mensagem que a gente recebeu, vamos ver. Na pandemia, tenho sonhado que faço aglomerações e fico desesperada no sonho. A gente vê bastante desespero nesse sentido, né? A aglomeração, ela traz a sensação de desespero. Próxima mensagem, olha lá. Já sonhei 2 vezes que saía sem máscara e não achava lugar para comprar. Desesperador. Pois é muito esquisito isso, né? A gente vai tentar entender tudo o que significa isso, se é que significa alguma coisa, mas a gente percebe uma tendência ali de todo mundo relacionar o sonho nesse momento à pandemia. Então, em algum momento, quando você descansa ali, você traz a sensação do desespero, né? Que apareceu muitas vezes ali nas mensagens que a gente recebeu. Principalmente quando a gente fala de aglomeração. A aglomeração, ela traz o pensar em aglomeração, na verdade, né? Porque não existe aglomeração agora, nesse momento. Ela traz uma sensação de desespero. E você esquecer de usar máscara também. Parece que a gente está tão com a cabeça setada nisso, com essa preocupação, que quando você pensa no sonho que você não tá com a máscara... Acho que a gente está lidando com sentimentos contraditórios. Eu esquisito, quero ir na né? festa, mas eu não posso querer. Eu gostaria de poder sair sem máscara, mas eu tenho que colocar a máscara. Então, quando eu me percebo rompendo a regra no sonho, eu fico desesperado, porque de alguma maneira eu lido com essa culpa. O que você percebeu, Karnal, de tendência nas mensagens que a gente recebeu? A ambiguidade que a Gabi falou, ela é muito importante. É um pouquinho a esfinge do Édipo, né? Decifra ou te devoro, porque é o que eu mais desejo. Eu desejo o contato novo, eu desejo a festa, eu desejo não sair com a máscara que embaça os meus óculos na rua, eu desejo estar livre de novo e, ao mesmo tempo, eu sou alvo de um superego, porque se eu estou sem a máscara, todo mundo está apontando e assim por diante. É um horror / desejo. Os sonhos sempre são um discurso riquíssimo para eu me conhecer. Por mais desagradável que seja um pesadelo, eles fornecem uma pista. E se ele foi muito desagradável, ele está tocando em um ponto que a gente precisa, cada um de nós, precisa pensar. Afinal, o de que eu tenho medo e qual mensagem eu estou recebendo do meu inconsciente. Vamos incluir na nossa conversa nosso convidado da noite, aquele momento que a gente vai pro cantinho aqui, ó. Vamos. A gente aperta aqui o nosso cantinho com... Agora, o doutor Daniel Barros. Boa noite. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo jóia, obrigado. E mais para cá. Ó, o Karnal já dirigindo o nosso programa aqui. Olha! Assumindo aqui. Eu tô composta. Doutor, você acompanhou aqui o comecinho do nosso programa, a gente falando sobre sonhos. Sim. As pessoas, de fato, têm tido alguns sonhos um pouco esquisitos durante a pandemia. O que o sonho tem a ver com a nossa emoção, com as nossas emoções nesse momento? Olha, eu preciso confessar que eu mesmo sonhei já que estava sem máscara. E é a mesma sensação de quando a gente sonha que está pelado, ou sonha que você está de cueca, de calcinha na escola, sabe aquela coisa? Então, esse é um sonho comum, né? Aliás, os sonhos são muito interessantes, tem vários conteúdos e tal, mas tem aquele que todo mundo já sonhou, que estava voando, ou que estava tentando fugir sem sair do lugar, ou que estava sem calça, enfim, de alguma maneira constrangido. E eu tive esse sonho de estar sem máscara, e é a sensação de estar sem calça no pátio da escola, assim. Eu punha a camiseta, eu falava, não, mas onde a gente vai comprar máscara e tal? É muito interessante. E o sonho é isso, né? Passa por tudo isso que a gente estava conversando aqui no começo, mas ele tem a ver com a gente, o nosso cérebro digerir as nossas emoções. Ele é como se fosse um sistema digestivo das emoções, simplificando assim, porque ele ajuda a gente, ele pega os elementos da realidade, do que a gente está vivendo, da pandemia, da saudade, do distanciamento, do desejo e etc. E no momento do sonho ele não tem lógica. Né? A parte mais lógica, mais racional do cérebro ela é desligada. E aí, então, o cérebro lida com aqueles elementos de uma maneira mais livre, ajudando até a gente a lidar com isso, né? Quando acordar, a ter menos peso com relação a essas coisas.
Sobre isso, tem uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, eles mandaram um dado preliminar pra gente. Eles entrevistaram 3.000 pessoas e olha só, 60% disseram que tiveram o sono alterado na pandemia e essa piora na hora de dormir foi relacionada a termos como medo, ansiedade e preocupações financeiras. Ou seja, a gente está falando de vários sentimentos aqui que as pessoas têm agora no meio da pandemia, nesse cenário que é super complicado e traz a preocupação financeira também, que é um problema que, como a gente diz, tira o sono das pessoas, né? Não, o próprio sono está alterado para muita gente nessa pandemia, porque a gente está com o sistema de alerta ligado. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo um pouco angustiado, um pouco preocupado, um pouco ansioso. Costumo brincar